Olá, amiguinhos! Professor Felipe aqui, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos mudar um pouco o foco do nosso estudo e falaremos da descoberta dos raios-x e seu desenvolvimento para a determinação de estruturas de monocristais. Os raios-x foram descobertos por W.C. Roentgen em Würzburg, na Alemanha, no final do ano de 1895. O mais provável é que o raio-x tenha sido descoberto por acidente, enquanto o cientista estudava fenômenos observados em raios catódicos publicados por Heinrich Hertz e Philipp Lenard, em torno de 1892. Chamar a descoberta dos raios-x de acidente é muitas vezes errado. A capacidade de se enxergar um novo fenômeno, assim como de interpretá-lo de maneira correta, exige um grande conhecimento técnico e trabalho sistemático. Fatores que nem todos os cientistas sabem conciliar e que muito tem a ver com a dedicação e preparo de quem se depara com o acontecimento. Conhecimento e preparo que estavam claramente presentes em Roentgen, o que torna sua descoberta totalmente meritória. Então, melhor chamarmos a descoberta dos raios-x de serendipidade. Que é isso? Dá um Google aí, amiguinho. Roentgen nasceu em 1845 em Lennep, na Alemanha, e após algumas mudanças se estabeleceu na Universidade de Würzburg, na Alemanha. Roentgen era um físico experimental e estudava, em geral, eletricidade em cristais, efeito Kerr, dentre outros. Sua descoberta se deu quando, estudando raios catódicos em um tubo termiônico a vácuo, observou que uma tela de tetracianoplatinato 2 de bário era sensibilizada por uma radiação a uma certa distância do tubo, mesmo com o tubo embalado em papelão preto. Logo, Roentgen observou que havia algo diferente ali. Nenhuma radiação conhecida até aquela época teria energia suficiente para atravessar a camada de papelão que embalava o tubo. Assim, com certeza aquela radiação não era luz visível, nem ultravioleta e nem infravermelho. Não sabendo que radiação era essa, ele a chamou então de radiação X, ou raio-x. Isso mesmo que você está pensando. X porque ele a desconhecia. Assim, ele observou e estudou essa radiação e seu comportamento, observando que ela não era polarizável e nem respondia ao campo magnético. Dessa forma, em dezembro de 1895, ele publicou seu primeiro artigo sobre raio-x. Artigo esse que culminou no rápido desenvolvimento do uso dessa radiação em vários outros estudos. Por seu trabalho na descoberta e desenvolvimento de estudos relativos à descoberta dos raios-x, Roentgen ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1901. A descoberta dos raios-x foi de extrema importância para a ciência em si, possibilitou o estudo e a descoberta de diversas novas moléculas, mas também possibilitou um grande avanço na área de saúde, inaugurando uma nova forma de se investigar a estrutura interna do corpo humano. A subsequente discussão sobre raio-x ocorreu relacionada à sua natureza, com debates consecutivos em torno de 1905 entre Charles Glover Barkla, que defendia que os raios-x tinham natureza ondulatória e eram polarizáveis, e William Henry Bragg, que defendia que o raio-x tinha natureza corpuscular. De certa forma, tudo isso ocorreu porque ambos estudavam a radiação com determinado viés, o que ficou claro com a descoberta de Laue. Max von Laue, em 1909, foi transferido para a Universidade de Munique, vindo da Universidade de Berlim, onde trabalhava com Max Planck. Lá em contato com Ewald Sommerfeld e com seus estudos sobre a passagem da luz por arranjos periódicos, Laue levantou a possibilidade de o arranjo cristalino poder servir de anteparo no espalhamento do raio-x. Qual o fundamento disso? Qualquer radiação só sofre difração quando passa por um anteparo com distâncias entre os centros espalhadores proporcional ao comprimento de onda da radiação incidida. Dessa forma, tendo os raios-x comprimento de onda na casa dos angstroms, ou seja, 10 a menos 10 metros, os átomos ligados entre si em um arranjo cristalino seriam um anteparo perfeito, já que a separação entre os átomos ronda a dimensão de 10 a menos 9 a 10 a menos 10 metros. Procurando comprovar essa observação experimentalmente, Friedrich e Kipling, físicos experimentalistas, conseguiram obter imagens dos raios-x espalhados por um cristal de sulfato de cobre, mas também de sulfeto de zinco.
restando a Laurie o trabalho de desenvolver toda a teoria relacionada ao espalhamento de raio-x por uma rede periódica cristalina. Como consequência de seu trabalho, Max von Laue ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1914. A partir dessa descoberta, ficou claro para a comunidade científica que os raios-x eram extremamente importantes para o conhecimento da estrutura interna dos cristais, iniciando um novo e longo período de inovações e desenvolvimentos da técnica de difração de raio-x por monocristais. Atualmente, como os raios-x são produzidos para esse tipo de análise? Em sua maioria, os raios-x são produzidos através do choque de elétrons com um anteparo metálico, algo muito parecido com o efeito fotoelétrico. Esse choque acontece em um tubo de vácuo, tal como nesse desenho esquemático. Mas como? A um filamento, que pode ser de tungstênio, é aplicada uma diferença de potencial. No caso dos equipamentos mais atuais, 50 kV e 1 A. Essa diferença de potencial faz com que os elétrons sejam ejetados por esse filamento, que no sistema é o cátodo, que se chocam diretamente com um anodo metálico do outro lado do tubo. Esse anodo, sendo uma peça de metal puro, tal como cobre, molibdênio, etc., contém átomos. E os elétrons emitidos pelo cátodo, que se deslocam com grande energia, se chocam com esses átomos, retirando elétrons de sua camada mais interna. Como consequência da vacância criada pela retirada desses elétrons mais internos, elétrons de maior energia decaem para os níveis vazios, emitindo assim a diferença de energia entre os níveis na forma de radiação, no caso raio-x. O anodo é formado por um metal puro, podendo ser cobre, molibdênio, prata, cobalto, dentre outros. Como cada átomo de cada metal tem uma relação diferente entre os níveis de energia dos elétrons, a emissão da radiação referente à transição de um nível de maior energia para um de menor energia em cada nodo de composição diferente tem também um comprimento de onda diferente. Como boa parte das colisões entre os elétrons e o anodo não são diretamente convertidas em raio-x, mas sim convertidas em energia térmica, o anodo deve ser resfriado para evitar o seu derretimento. Além disso, o tubo possui janelas que normalmente são de berílio para permitir a saída do raio-x sem que se perca o vácuo interno. Os elétrons não perdem sua energia em uma única colisão, mas sim em vários eventos consecutivos. A consequência disso é que os raios-x são emitidos em um amplo espectro contínuo. Caso toda a energia dos elétrons seja transformada em raio-x, a energia do seu fóton emitido terá energia máxima, tal como nessa equação, que depende de uma frequência máxima ou de um comprimento de onda máximo. Isolando o comprimento de onda e considerando que a gente tem aqui pelo menos 3 constantes que envolvem a carga do elétron, velocidade da luz e constante de Planck, eu posso transformar essas 3 constantes em um único valor, que vai ser 12,398 sobre a potência em volts. Convertendo para esse comprimento de onda, temos claramente o comprimento de onda mínimo para a radiação emitida de acordo com o potencial empregado para a emissão de elétrons no tubo. Além disso, pelo gráfico é notável que quanto maior a potência empregada no tubo, maior a intensidade da radiação emitida. Caso a energia do elétron seja maior que determinado limiar, uma descontinuidade nesse espectro aparece com 2 picos com diferentes intensidades. O que são essas intensidades? O elétron, que é arrancado da estrutura eletrônica do átomo para a produção do raio-x, ocupa teoricamente o nível menos energético, determinado como camada K. O decaimento de elétrons que ocupam níveis superiores de energia para esse nível, agora vazio, pode ocorrer como elétrons provindo de diferentes níveis de energia. Quando o decaimento ocorre diretamente da camada seguinte do nível fundamental, a camada L, chamamos a radiação emitida de K-alfa. Quando o decaimento provém de elétrons da camada M para a camada K, chamamos a radiação emitida de K-beta. Como o anodo a partir do qual se é produzido o raio-x pode ser formado por vários metais diferentes, a radiação emitida por eles apresenta características que são peculiares à diferença entre os níveis de energia no metal. Sendo assim, cada metal
emite radiação K-alfa e K-beta com comprimento de onda bem determinado e característico. Por exemplo, dentre os metais que podem ser usados como anodo na produção de raio-x, o cobre emite radiação K-alfa com um comprimento de onda de 1,54056 angstroms e K-beta 1,39221 angstroms. Já o molibdênio emite K-alfa com um comprimento de onda 0,71073 angstroms e K-beta 0,63228 angstroms. Assim, cada anodo com sua radiação característica apresentará resultados diferentes quando espalhados por uma amostra cristalina. Em vídeos posteriores discutiremos como escolher um anodo certo para sua medida. A radiação K-alfa é mais intensa que a K-beta. Para qualquer experimento é muito mais interessante usarmos a radiação monocromática. Assim devemos filtrar a radiação K-beta menos intensa para usarmos somente a K-alfa. Atualmente, os tubos que produzem raio-x vêm preparados com algum monocromador que absorve K-beta, deixando incidir sobre a amostra somente K-alfa. Esse monocromador muitas vezes é composto somente por grafite. Além do tubo tradicional, amiguinhos, o raio-x também pode ser produzido através da luz síncrotron. Para isso, partículas carregadas como elétrons e pósitrons são aceleradas a altas velocidades por um campo magnético. E estas, como consequência, emitem radiação. No síncrotron, essas partículas ficam retidas em um anel fechado, no qual a radiação produzida é usada através de emissão tangente ao anel. A radiação produzida pela luz síncrotron tem alto brilho e permite medir amostras monocristalinas menores que as convencionais e com maior velocidade. Produzir e trabalhar com luz síncrotron tem suas imensas vantagens, mas também seus encargos relacionados à instalação e manutenção. Na América Latina existe somente uma fonte dessas e que se localiza aqui mesmo no Brasil, na cidade de Campinas, chamada de Sirius. O anel onde a radiação é carregada tem 518,4 metros de circunferência. Nele, os elétrons se encontram acelerados a mais de 1 bilhão de km por hora, contendo energia de até 3 bilhões de volts. Fazendo interseções nesse anel, dependendo da distância que o elétron já percorreu no mesmo, você pode obter vários tipos de radiações, que podem vir desde o raio-x até o ultravioleta. Assim, em cada interseção você instala o equipamento em que você quer usar. No caso, ou um equipamento de difração de raio-x por policristais ou por monocristal. Bom, por hoje é tudo, pessoal. Lembre-se de curtir esse vídeo e de indicar o canal para os amigos que querem aprender mais sobre cristalografia. Até mais!